A história se repete. A gente vive, né, como se fôssemos aquele cachorrinho atrás do próprio rabo, que circula, né, e vai de um lado do outro e não sai do lugar. Mas por que isso acontece? Bom, tem várias causas para que isso aconteça. Uma delas é a própria ignorância dos acontecimentos passados, da história. A nossa própria ignorância com relação à nossa identidade, a nós mesmos. E tem tantas coisas que poderia falar. Mas as coisas são assim. Vendo um vídeo do César Cidade Dias, que é um influencer gremista, e que tem, inclusive, participação na mídia e tudo mais, mídia tradicional e no YouTube, ele falando sobre Grêmio, ele coloca o seguinte: novas histórias, velhas práticas, perguntas sem respostas, o Grêmio não cansa de se repetir. Imagina se a gente adaptasse esse vídeo e falássemos e colocássemos, em vez da palavra Grêmio, também podemos acrescentar que isso também acontece no Brasil. E por que isso acontece no Brasil? Eis a questão. E a gente vai analisar esse X da questão, mas depois da vinheta. Muito bem, seja bem-vinda ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal falando de história. Eu sou Noé Gomes e aqui nós falamos, né, de história, de conjuntura política, de análise, de reflexão, de comportamento, né, tentando, né, fugir, né, da coisa obscura dos tempos atuais, né, da irreflexão trazida pelo bolsonarismo e outras tantas porcarias. Minha gente, vamos lá, vamos falar sobre essa coisa desse Brasil que muda não mudando. E já dizia, né, e já contava, né, os nossos saudosos Plínio de Arruda Sampaio e Chico de Oliveira. E é verdade, o Brasil muda não mudando, o Brasil continua fazendo as mesmas coisas. O Brasil não aprende com seus erros, essa é que é a grande verdade. Em 2018, o PT não aprendeu com a ascensão do bolsonarismo. Continuou com a velha prática de terceirizar suas responsabilidades. E a culpa para a entrega para o bolsonarismo era de Ciro Gomes. Ciro Gomes era o culpado, porque Ciro Gomes foi para Paris. Né? Aliás, diga-se passagem, Ciro Gomes foi para Paris com o dinheiro dele. Não como o Lula, que vai para Paris com o dinheiro nosso. Mas, enfim, né? Fechando os parênteses. Depois, né, em 2022, o bolsonarismo nos entregou para o PT. Nos entregou para o PT porque aceitou, né, efetivamente, uh, a narrativa terrorista que o PT e o Lula fizeram no primeiro turno. Tudo por conta do medo de perderem para Ciro Gomes no segundo turno. Porque aquele a qual eles diziam que era garantido, que já estava eleito, perderia para Ciro Gomes no segundo turno. Então eles fizeram questão de se aliar ao PT de forma, né, não oficial, é claro, mas se aliaram e aceitaram, né, a nojeira que o PT fez. Por quê? Porque para eles, né, segundo a visão deles, isso os beneficiava. Agora, eles estão aí chorando pelos cantos e reclamando para Deus e o mundo. E todo dia aparece um, geralmente perfil falso, sem foto ou com uma cara de anime, querendo culpar o Ciro e querendo dizer que, olha só, o Ciro apoiou o Lula no segundo turno, quando o Ciro simplesmente deu um voto crítico, como muitos brasileiros deram um voto crítico a Lula no segundo turno, porque na verdade a maioria do eleitorado que elegeu Lula, há uma parcela que é lulista de fato, uma parcela que nunca foi lulista, mas que também não é bolsonarista e que votou no Lula. Só que eles não querem enxergar isso ou fazem de conta que não enxergam.
Porque, na verdade, a gente chama os bolsonaristas de burros, ilimitados, são, claro que são, mas eles também têm atos burristas, assim, né? Atos de burrice programada e de esquecimentos programados. Então, eles contam uma história completamente recortada, que não tem sentido nenhum. E quando vem aqui e eu falo isso, eu tenho certeza que os incomoda. Mesmo eu sendo um canal que não tem nem 20 mil inscritos, mas é um canal que fala aquilo que eles não querem ouvir. Tanto, né, os fascistas de sinal positivo ou de sinal trocado. Estes não aceitam ouvir a verdade. Como também, quando eu tinha lá outro canal, Voz da Legalidade, e aqui também já fiz isso algumas vezes, quando eu critiquei algumas coisas da dita né, turma boa, eu também não fui aceito, porque as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas querem apontar a verdade para o outro. As pessoas querem provar para o outro, né, aquilo que elas acreditam, mas elas não querem passar para o crivo da sua consciência aquilo que elas externam. Então as pessoas elas querem provar para o outro que elas são sérias, que elas são decentes, que elas são verdadeiras. E a gente não tem que provar para o outro que nós somos verdadeiros. Eu não tenho que provar para você que eu sou verdadeiro, que eu sou honesto no que eu falo. Não. Eu tenho que provar para mim mesmo. Porque se eu sei, se a minha consciência diz dentro de mim que eu estou sendo verdadeiro, não há força maior que faça com que eu me sinta mal. Porque aqui dentro vai me dizer, eu estou bem comigo mesmo. Aí a gente começa a viver bem, mesmo diante da tragédia, porque a nossa consciência está tranquila. Eu não estou dizendo que eu não cometi erros lá atrás, que o Ciro não cometeu excessos, que o Ciro não tem, vamos dizer assim, falas equivocadas. Muito antes, pelo contrário. Aliás, esses dias tem uma moça que pegou e disse aí, né, que o Ciro, porque o Ciro teve uma fala machista com a mulher, e ele teve mesmo. Aliás, ele reconheceu isso, pediu desculpas, fez retratação pública disto. O Bolsonaro, por sua vez, falou para uma jornalista mulher que ele tinha um apartamento que ele usava para comer gente. Se isso não é uma agressão a uma mulher, eu não sei o que mais. Tem o caso dele lá com a Maria do Rosário. Teve outra lá com a Patrícia Campos Melo, que ele a agrediu também. E eu não vi em nenhum momento esta senhora e outras que apoiam o Bolsonaro cobrando do Bolsonaro que ele pedisse desculpas para essas mulheres. Seja quem for. Eu também não gosto da Maria do Rosário, mas eu digo, não é a atitude que se tenha com qualquer mulher, mesmo sendo a Maria do Rosário, que é demagoga, que ajudou, inclusive, de uma certa maneira, a ascensão do Bolsonaro. Mas isso vocês não falam. Por que não falam? Porque não aprenderam nada. Porque vocês só querem vencer a eleição. Então vocês, para tentar, né, abafar a inferioridade de vocês, vocês dizem assim, não, mas é que o Ciro nunca vai ganhar a eleição. Leonel Brizola não foi presidente desse país. Rui Barbosa não foi presidente desse país. Né? Aquele moço lá do PSB também não foi presidente do país, do Brasil, eu não me lembro agora. O Eduardo Campos. Tá, desculpa, gente. O Eduardo Campos não foi presidente do Brasil. O Ulisses Guimarães não foi presidente do Brasil. E nem por isso essas quatro figuras históricas, porque são figuras históricas, não merecem efetivamente o nosso respeito, porque não foram presidentes. Melhor do que não ser presidente, ou pior do que não ser presidente, é ser presidente e ser lembrado como um dos piores presidentes da história do Brasil como um todo. É o caso do Bolsonaro. Isso sim, para mim, é algo que eu teria vergonha se o Ciro assumisse e fizesse um mandato como o Bolsonaro fez. Aí, bom, aí, gente, eu teria muita vergonha, né? Até dizer que eu apoiei Ciro Gomes.
Mas essa gente não tem vergonha. Essa gente são as perpétuas, né? As perpétuas do nosso tempo. Aquelas que guardam, né, as suas podridões na sua caixa dos seus armários, dos seus golpeiros, os seus desejos mais íntimos. Então a gente vai vendo que o brasileiro, em geral, ou aquele que aderiu a essa polarização burra, babaca, não aprendeu nada. E aí, gente, felizmente, essa frase se adequa. Novas histórias, né? Velhas práticas, perguntas sem respostas e um país que tem a vocação de sempre ser o país do futuro, mas que não consegue ser um país do presente. É isso, gente.